Muito bem. Deixa eu abrir o slide aqui, já estamos gravando, tá? E você vai receber a gravação amanhã. O estudo de hoje, ele é incrível. Você vai ver por quê. Deus vai abrir os nossos olhos para uma realidade maior do que nós, tá? Nós vamos falar sobre a origem do mal. Muitas perguntas que você tenha, muito provavelmente essas perguntas serão respondidas no estudo de hoje. O estudo ele é complexo e nós vamos gastar 2 aulas para tratar desse assunto. Então nós vamos começar hoje e na terça-feira vamos ter mais uma aula para tratar exatamente e concluir esse assunto, tá? Você já deve ter ouvido diante de uma tragédia alguém dizer assim, Deus quis assim, né? É comum, às vezes, nós estamos em velórios, em alguma circunstância de uma tragédia, como eu disse, e nós usarmos a expressão Deus quis assim. Será que Deus realmente quis que aquele evento acontecesse? Qual é a origem do mal? Você já deve ter se perguntado por que criancinhas sofrem, não é? Crianças puras, indefesas, sofrem. Há tanto sofrimento nesse mundo, pessoas honestas, pessoas de bem sofrem também, tem tragédias envolvem a vida. E onde está Deus? Por que que Deus permite? Olha, cada pergunta, né? Então, é o estudo de hoje, como eu disse, estas questões, a Bíblia vai trazer várias respostas para nós. Já adianto que o que a Bíblia não responde é porque Deus achou que não é o momento de revelar. Mas o que está na Bíblia Sagrada é porque Deus revelou para nós termos o conhecimento. E é nessa fonte que nós vamos buscar e saber o que Deus revelou sobre esse assunto, a origem do mal. Certo? Então vamos lá. Vou passar aqui e vamos começar. Ter o entendimento desse verso aqui que nós vamos ler é importantíssimo para entendermos todo o assunto. Qual é a essência de Deus, tá? Esse é o verso principal para a gente partir para os demais. Então, 1 João está lá pertinho do Apocalipse. Se você quiser abrir a sua Bíblia lá no último livro, que é o livro do Apocalipse, e depois voltar um pouquinho para o lado esquerdo, vai chegar nas cartas de João. São cartas pequenas, fique atento que existem três: 1 João, 2 João e 3 João. É 1 João, no capítulo 4, no versículo 8. Bom, não confunda com o Evangelho de João. O Evangelho de João está lá pertinho dos Evangelhos, ali encostadinho nos Evangelhos. As cartas de João estão pertinho do Apocalipse. Capítulo 4, verso 8. Quem será o corajoso primeiro voluntário da noite? Deixa eu abrir aqui para ver vocês. 1 João 4, verso 8. Quem gostaria de fazer a leitura? A Lúcia? Oh, Lúcia. Lúcia é uma mulher corajosa. Pode abrir aí seu microfone, Lúcia. No capítulo 4, versículo 8. Já pode ler para nós. Aquele que não ama, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Olha que verso bonito. Você já grifou esse verso aí na sua Bíblia? Sim, Marca ele aí na sua Bíblia, é um verso bonito. É, é mais aqui Aquele que não ama não conhece a Deus, Deus é pois amor. Deus é amor. Esse verso ele é revelador. Ele diz que Deus é amor. Observe bem que Deus não tem amor, ele não possui apenas, ele é. Em essência, Deus é amor. E como consequência disso, todos os seus atos são atos de amor. Tudo que Deus criou foi por amor, percebe? Então nós temos que ter esse fundamento, essa base para o estudo de hoje, tá? Quando Deus planejou criar aqui a humanidade, foi por amor, criar o nosso planeta, criar os anjos, porque Ele é amor. Não duvide do amor de Deus, tá? Eu conversei com uma pessoa essa semana e ela se achava perdida. Olha, eu não sei se tem chance mais para mim, eu já fiz muitas coisas erradas. E eu disse: Olha, não duvide do amor de Deus.
Deus te ama e ama muito, né? Porque Deus é amor. E para Deus nós não fomos longe demais, tá? Há uma frase que diz assim, que ninguém foi tão longe que Deus não possa buscá-lo, ninguém foi tão fundo que Deus não possa resgatá-lo e ninguém se sujou tanto que Deus não possa limpá-lo, né? Então, purificá-lo. Então, Deus é amor. Temos que entender, acreditar nisso, que é a revelação da Bíblia Sagrada, certo? Qual é a essência de Deus, então? A resposta: amor. Boa Deus. noite, gente. Cheguei agora, desculpa. Oi, Daniele, você é muito bem-vinda. Chegou em tempo, tá? A Tá essência de bom. Deus, então, Deus é amor. Vamos lá. Já traçamos esse fundamento, Deus é amor, então você pode estar se perguntando, mas qual é, então, a origem do mal? Se Deus é amor e Ele quer o nosso bem, e tudo o que Ele faz deriva do amor, qual é a origem do mal? Abra lá sua Bíblia no livro de Isaías. Isaías está pertinho ali de. Se você abrir no meio da Bíblia, vai cair mais ou menos em Salmos, tá? E aí você vai para o lado direito. Ah, pode abrir sua Bíblia bem no meinho, assim, vai cair mais ou menos ali em Salmos, e você vai passar por Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos, e vai chegar no livro de Isaías. Nós vamos ler, então, o capítulo 14. Lembra que eu falei que nós vamos fazer um estudo que vai além de nós? Na verdade, hoje nós vamos estudar sobre algo que aconteceu fora do planeta Terra. Vamos ver que algo aconteceu no céu, tá bom? E é disso que nós vamos ver agora. Deus, ele criou um anjo perfeito, perfeito. E este anjo se rebelou e ele deu a origem ao mal. E nós vamos ver agora como é que a Bíblia revela que tudo isso aconteceu. Fique atento aí, amarre os cintos, tá bom? Fique preparado. Isaías 14, versos 12 até o 15. Quem pode ler para nós? Isaías 14, dos versículos 12 até o 15. Alguém poderia ler? Quem sabe uma outra pessoa? A Angélica, pode ler, Angélica. Tudo bem aí, Angélica? Isso, agora sim, você estava de ponta cabeça. Pode abrir o seu microfone, tá? Isaías 14, nós vamos ler dos versos 12 até o 15. Você é a estrela da manhã, filho da nova fonte da extensão. Eu dedicava Cadê a a Angélica? você Sumiu? Será que a todo Angélica caiu? o teu coração. Eu subirei ao céu, Eu acima acho que das a estrelas. Angélica caiu aqui da nossa transmissão. Deu um problema no celular. Meu Ela já deve voltar. Temos algum outro voluntário para leitura? Alguém que já está com a Bíblia aberta aí no lugar? A Angélica está aí, estou te vendo, Angélica. Consegue abrir o seu microfone? Desculpa, eu baguncei meu celular, gente. Não, acontece, fica tranquila. Vamos lá, capítulo 14. Pode ler dos versos 12 até o 15. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E, contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Muito bem, Angélica. Meus amigos, meus irmãos, esse verso ele é revelador. Ele mostra para nós que aconteceu uma rebelião no céu, tá? Eu quero convidar você para olhar de novo para sua Bíblia,
no versículo 13, olha aí, este anjo que foi criado, a Bíblia descreve o que tinha no coração dele. Olha só, tu dizias no teu coração, e agora começa: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte santo da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Olha o pensamento deste ser criado, e daqui a pouco nós vamos ler outro verso que ele vai ampliar ainda mais essa imagem aqui, essa descrição. Mas ele pensou: eu vou ser igual a Deus, vou subir acima das estrelas e exaltarei o meu trono. Tá bom? Então, e aí ele começa uma rebelião no céu, causa uma divisão no céu. No verso, no verso 14 diz assim: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Você acredita que um ser criado pode se tornar igual a Deus? É claro, é evidente que não, não é? Nós vamos ver então um pouco de mais detalhes aqui no livro de Ezequiel, o que aconteceu, tá? Ezequiel capítulo 28. Nós estamos em Isaías, vai para o ladinho direito aí da sua Bíblia, vai passar Jeremias e vai chegar em Ezequiel. No capítulo 28. Ezequiel capítulo 28, dos versos 14 até o 17. Angélica, posso continuar com você na leitura? Pode. Então, só um minutinho para os demais acharem. Então, Ezequiel 28, versos 14 até o 17. Aqui nós vamos ter ainda mais alguns detalhes, tá? Desta rebelião, os motivos. Vamos lá, todos encontraram? Deixa eu ver vocês. Então, vamos lá. Pode ler para nós, Angélica. 21, capítulo 28 de Ezequiel, versos 14 até o 17. Hoje eu não estou conseguindo abrir o microfone, não sei o que está acontecendo. Não, o microfone está aberto, está Tá certinho. aberto? Ah, então tá. Ah, tá certinho. Desculpa. Mais uma vez. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompestes a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, mas que olhem para ti. Muito bem, Angélica, muito obrigado. Esse texto, ele amplia o quadro e você já se perguntou se você, é, na verdade, pode ter da leitura de Isaías passado a pensar assim, né? Puxa vida, se Deus criou este anjo e este anjo, ele se rebela, então Deus criou o mal. Já passou isso para sua mente alguma vez? Então preste muita atenção agora, tá? Porque o texto aqui de Ezequiel, ele dá essa resposta para nós. Olha só, verso 14. Tu eras querubim da guarda ungido. Então, Lúcifer ocupava um lugar no céu de destaque, tá? Na hierarquia dos anjos, ele ocupava a maior posição, que é a posição de um querubim. E aqui vai narrar que ele ficava no Monte Santo de Deus, quer dizer, no lugar mais próximo de Deus, né? Tu eras querubim da guarda e te estabeleci no Monte Santo de Deus e no brilho das pedras andavas, né? Vai descrevendo como ele tinha uma elevada posição. E agora o verso 15. Perfeito eras nos teus caminhos. Está percebendo aí? A expressão diz
perfeito eras. Este anjo foi criado perfeito, sem nenhum defeito, perfeito em todos os aspectos, inclusive no aspecto moral, tá bom? Ele não tinha tendência para o mal, ele foi criado perfeito. Mas nós temos que entender o que quer dizer essa perfeição. O verso continua, olha, perfeito eras nos teus caminhos, desde os dias em que foste criado. Bom, uma observação importante. Este anjo, que é Lúcifer, ele foi criado. Ele não tem vida nele mesmo, vida original. Só Deus tem a vida original. Ele também é uma criatura, tá? Desde os dias em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, preste muita atenção agora. No conceito de perfeição. Como que um ser perfeito, de repente, se rebelou, né? Pois bem, o conceito de perfeição inclui a possibilidade da pessoa escolher. Porque se ela não tiver a possibilidade de escolha, ela não é perfeito. Ele é uma máquina programada para ir só por um caminho, tá bom? Deus não criou seres celestiais programados para ir só por um caminho. Ele criou seres livres, para que estes seres adorassem o Senhor, servissem ao Senhor por amor, porque Ele é amor. E por ser criado perfeito, como disse o texto, por ser criado livre, ele poderia em algum momento escolher não obedecer. E foi o que ele fez. Você percebe? Tá percebendo? Estou sendo muito teórico. A Não, tá ótimo. O fato de ser perfeito inclui a possibilidade de escolher não obedecer a Deus. Caso contrário, seria apenas uma máquina. E o que ele fez? Quais as escolhas que esse anjo tomou? Por causa da sua formosura, diz o texto, por causa do seu esplendor, da sua elevada posição, ele achou que ele poderia ser igual a Deus. E ele começou a encontrar, a acusar Deus de não ser justo. Olha para o versículo 16. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Essa expressão aqui, a multiplicação do teu comércio, esta palavra comércio, também pode ser traduzido como as difamações. Ou seja, o que é um comércio? O que ele fazia? O que ele começou a fazer? Ele começou a difamar Deus, dizendo que o reino de Deus não era justo, que a lei de Deus não era justa, e este é o seu comércio que ele começou a distribuir entre os anjos. Olha o verso 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, a posição que ele tinha, né? Elevada. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis te pus, para que te contemplem. Então, teve início uma rebelião no céu, um anjo se rebelou contra Deus e começou a difamar Deus. E ele passou a falar para os demais anjos que Deus não era justo, que o reino dele não era correto, que os demais anjos não precisariam estar submissos à lei de Deus, e tem início uma rebelião no céu. Pergunto para você: você acha que os demais anjos acreditaram nesta, nesse comércio, né, nessas falas de Lúcifer? Eles ficaram do lado de Lúcifer ou do lado de Deus? Claro. O que você acha? Vamos ver o que o texto diz? Olha só. Vamos ler primeiro, vamos dar uma olhadinha aqui em Lucas capítulo 10, verso 18, tá? Abra sua Bíblia lá no Novo Testamento, estamos em Ezequiel, vai para o ladinho direito. Lucas capítulo 10, no versículo 18. Jesus, enquanto ele esteve na terra, ele falou sobre essa expulsão de Satanás do céu. Então, Lucas capítulo 10, versículo 18. Será que todos já acharam?
Eu vou ler esse versinho. Lucas capítulo 10, verso 18 diz assim: Mas ele, né, ele, Jesus, lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Olha que interessante. Satanás ele foi expulso do céu e Jesus viu, diz que viu ele descendo como se fosse um relâmpago para a terra. Agora abre lá em Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, versos 7 até o 9. Capítulo 12, versinhos do 7 ao 9. Apocalipse 12, deixa eu fechar aqui para ver vocês. Gostaria de um voluntário para fazer essa leitura. Apocalipse Eu, 12, quem eu chamou? leio, então, eu, Opa! José de Nerman, Jô, combinado. Pode ler para todos nós, acharam? Pode? capítulo 12, Pode ler? pode, a partir aí do verso 7 até o 9. Ok. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Muito obrigado, irmã Jô. Meus amigos, esses versos são impressionantes. Se você observar o versículo 7, diz que houve peleja no céu. Sabe o que quer dizer a palavra peleja? Guerra. Tem algumas versões que traduzem como guerra, batalha, tá? Já imaginou no céu sendo travada uma batalha? Incrível isso, né? Impressionante. E então diz o texto que Miguel e os seus anjos guerrearam, pelejaram contra o dragão. O dragão aqui é Satanás. Agora ele é identificado não mais como aquele anjo de luz. Lembra, Deus criou um anjo de luz, mas ele se rebelou e agora ele é chamado de Satanás. Satanás quer dizer adversário. E o livro do Apocalipse também chama ele de dragão. Então aquele anjo de luz perfeito se transforma no adversário de Deus, tá? Por isso ele recebe esses novos títulos. Pelejaram então Miguel e seus anjos e o dragão também com seus anjos também. Verso 8. Todavia não prevaleceram. Quem? Satanás e seus anjos não prevaleceram, quer dizer, perderam essa batalha. Nem mais se achou no céu o lugar deles. Agora o verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. O sedutor. Sedutor de onde? Está escrito aí? De todo mundo. Tá? Foi atirado para a terra. E com ele, os seus anjos. Preste muita atenção. Satanás, ele possui também os seus anjos. Sabe que uma estratégia de Satanás, e muito bem sucedida, eu não gosto muito de falar de Satanás, viu? Só para deixar bem claro. Mas nesse estudo e no próximo nós vamos ter que falar para explicar esse assunto da origem do mal. Mas Satanás, ele tem uma estratégia muito bem sucedida, que é fazer as pessoas pensarem que ele não existe. Se você pensar que você não tem um inimigo que na verdade é o seu inimigo, você está de guarda baixa e você não se protege. Mas a Bíblia apresenta que existe um inimigo e ele é chamado de o sedutor do mundo, tá bom? Quantas pessoas têm sido seduzidas por Satanás? E assim ele destrói famílias, assim ele destrói a vida das pessoas. Por isso ele é chamado de sedutor, tá? Fique atento, nós precisamos do poder de Deus para vencer o mal que está nessa terra. Então, é a vontade de Deus que o ser humano sofra? Não é, nunca foi, e você vai ver isso mais claramente no próximo estudo ainda. Mas existe o mal, e está aqui na terra, até a volta de Jesus, tá bom? Nós vamos ver ainda mais alguns versinhos esclarecedores. Olha só, Apocalipse 12, mesmo capítulo, nos versos 3 e 4.
Nós já vimos que Satanás ele tem os seus anjos, né? Foi a irmã Jô que fez a leitura, irmã Jô? Pode ler os versos 3 e 4, fazendo favor. Ok. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Muito obrigado, irmã Jô. Olha que impressionante. O versículo 6 diz que esse dragão arrastou com a sua cauda a terça parte das estrelas do céu. Você sabe o que quer dizer isso? O livro do Apocalipse ele é um livro simbólico. Nós podemos até, em algum momento, fazer um estudo sobre o livro do Apocalipse. Tem muitos símbolos, tá? 90% do livro do Apocalipse são símbolos. A gente tem que entender os seus símbolos. Então, aqui, a palavra estrelas quer dizer anjos. Eu vou te mostrar um versinho na sequência. Então, um terço dos anjos do céu também vieram para a terra. Olha só, nessa batalha que houve no céu, um terço dos anjos, e isso é muito. Imagine milhões de anjos. Um terço ficou do lado de Lúcifer. Dá uma olhadinha em Apocalipse capítulo 1, no verso 20. Ele vai mostrar para nós essa chave para entender a palavra estrelas, tá bom? Onde vai mostrar claramente que a palavra estrelas quer dizer anjos. Capítulo 1, no versículo 20. A irmã Jô pode ler? Abriu o microfone. Ok. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Muito bem, muito obrigado. Esse versinho está dentro de uma visão que João teve. Mas para nós hoje, o que que é o importante? É entender aqui, ó, o meio do versinho, finalzinho, parte final, né? As 7 estrelas são os anjos. Então, as estrelas são anjos no livro do Apocalipse. E o Apocalipse capítulo 12 diz que um terço das estrelas do céu também foram arremessadas para a terra. Tá bom? Agora, esta pergunta aqui pode ser que ela já esteja na sua mente e nós vamos conversar um pouco sobre ela. Olha aí para a pergunta, leia aí. Por que Deus não destruiu Satanás imediatamente quando ele se rebelou? Olha, hoje nós estamos corajosos, hein? Uma pergunta difícil, mas eu quero ouvir de alguém aqui. Satanás ele se rebelou no céu e criou todo esse problema, tá? Todo esse problema. Enganou os anjos vieram, ficaram do seu lado, e agora eles estão aqui na terra fazendo todo esse estrago, né? O mal está aqui. Por que que Deus não destruiu Lúcifer logo que ele se rebelou lá no céu? Por que que você acha? Alguém teria alguma ideia? Posso falar, Eliseu? Estou vendo aí a Eu, Ana, não tinha cumprimentado, né? O Joaquim, chegou bastante gente. E agora, hein? é, Por que será? Porque era aí, irmã Jô. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Peraí, peraí. tá bom. Tem alguém? Deixa eu ver quem está aqui. Alguém tem alguma ideia? Já parou para pensar nisso, Everton? Não era muito melhor se Deus tivesse destruído logo esse anjo lá no céu, no começo de tudo? O que que você. Ah, tá sem microfone, Everton. Tá sem microfone. Tá sem o microfone ainda. Clica na tela, vai aparecer. Isso, agora abriu. Saiu? Aí. Ah, simplificaria tudo pra gente, né? Mas eu não vou saber responder. Então, mas inicialmente o nosso pensamento é esse, né? Puxa vida, ó, tô vendo um marciano aqui também. Se simplificaria tudo, como você disse, não teria esse problema crescido tanto, não é?
Alguém tem mais alguma ideia? Porque se você Porque fosse cada Deus, um, quem puxou o assunto aqui? fui eu, Fala, Angélica, pode dizer. porque cada um tem o livre-arbítrio de Essa é uma escolher. resposta. Essa é uma resposta. Nós vamos desenvolver ainda um pouquinho mais. Mas eu vou deixar agora a irmã Jô falar. Irmã Jô, eu sei que é uma cristã experiente aí, estuda bastante a Bíblia. Vamos lá, irmã Jô, pode Bondade falar. sua. Então, a Bíblia já falou no início aí do estudo que Deus é amor. Então, Perfeito. se Deus é amor, Satanás, ele fez de tudo para arrebanhar um monte de anjos, né? Ele conseguiu uma terça parte desses anjos, e a Bíblia chama aqui de estrelas. Se Deus tivesse destruído Satanás naquele momento e aqueles anjos que ficaram do lado dele, os demais anjos que não caíram, eles iam dizer: Lúcifer tinha razão. É mais ou menos isso. Aí você complementa, por favor. Muito bem, muito boa resposta. É exatamente isso. Então, primeiro temos que ter em mente o comecinho do nosso estudo, Deus é amor. E o governo de Deus foi questionado. O caráter de Deus foi colocado em dúvida por Lúcifer. Lúcifer disse no céu: Deus é injusto. Ele não nos deixa ser livres. Agora imagine só, se Deus tivesse destruído Lúcifer imediatamente, os demais anjos teriam ficado com essa dúvida na mente. Aquele anjo que foi destruído, será que ele tinha razão? Será que Deus realmente é amor? Então, olha só, se você se colocar no lugar de Deus e nós pensarmos pouco, de forma rasa, vamos chegar na conclusão que era melhor ter destruído Lúcifer. Mas se pensarmos de forma mais profunda, para que Deus pudesse ter no universo a estabilidade, seu governo estabelecido por princípios do amor, ele tinha que deixar Lúcifer fazer o seu trabalho para mostrar para todos quem estava certo e quem estava errado. E no próximo estudo você vai ver que com a progressão, Deus deixou Satanás fazer a sua obra, não destruiu, e ficou claro para o universo inteiro que Deus é bom, Deus é amor e Lúcifer não é. Ficou claro a partir desse momento que Deus é bom, que a sua lei é correta, que os princípios do governo de Deus são justos e que Lúcifer e que não compensa, não vale a pena se rebelar contra Deus. Então, pelo amor de Deus, pelo amor que Deus tem por suas criaturas, para que as suas criaturas entendessem o amor de Deus, ele teve que deixar prosseguir toda essa história. Tá bom? E no próximo estudo você vai entender um pouco mais profundo isso e vai entender a solução que Deus deu para esse problema. Mas vamos prosseguir, tá bom? Se ficou alguma dúvida, alguém ficou com uma dúvida sobre essa pergunta aqui? Por que que Deus não destruiu Satanás imediatamente quando ele se rebelou? Tá? Então vamos lá. Então, se ninguém ficou com dúvida, qual a obra? Satanás foi expulso para a terra. Qual a obra que ele tem realizado aqui? Tá? Qual a obra de Satanás na terra? 1 Pedro, ó, nós estamos em Apocalipse. Então, tá pertinho do Apocalipse 1 Pedro. Vai para o lado esquerdo, vai passar o livro de Judas, depois as cartas de João, que nós já lemos ela, e vai chegar em 1 Pedro, tá? Na verdade, tem 1 e 2 Pedro. Observe bem que é 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Olha a obra de Satanás na terra, tá? 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Diz o texto assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Meu amigo, não tem nada de bom em Lúcifer e em Satanás, tá? Ele é chamado aqui como um diabo e como um leão que fica ao redor, tentando destruir. Por isso nós não podemos dar nenhum espaço.
O menor espaço que você se afastar de Deus, ele pode destruir a sua vida, né? Oi. O texto começa assim: sede sóbrios e vigilantes. Alguém me chamou? Não? Então o texto começa dizendo: sede sóbrios e vigilantes. Quer dizer, esteja sempre atento, esteja sempre em contato com Deus para não cair nas garras do inimigo. Porque por muito pouco, se você bobear, ele destrói a sua família, destrói a sua vida, tá bom? Agora vamos lá. 2 Coríntios, para a esquerda ainda, onde você está, vá para o lado esquerdo. 2 Coríntios, capítulo 11, versos 14 e 15. 2 Coríntios, estávamos lá em 1 Pedro, vai para o ladinho esquerdo da sua Bíblia, vai passar alguns livros e vai chegar em Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 11, versos 14 e 15. Alguém pode fazer essa leitura? Temos algum voluntário que não leu ainda hoje? 2 Coríntios, capítulo 11, versos 14 e 15. Quem poderia ler para nós? Nenhum voluntário hoje? Oi, Ivani, que bom que você levantou a mãozinha. Pode ler para nós, Ivani. Abre aí o seu microfone. 2 Coríntios 11, versos 14 e 15. Ivani, precisa só abrir o seu microfone, tá? Você vai clicar. Isso, abriu, conseguiu. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que esses seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Muito bem, Ivani. Nós vemos que Satanás está aqui para destruir, mas ele não se apresenta assim. O texto diz que ele se disfarça para se apresentar, até mesmo como ministro de justiça, né? Quer dizer, como alguém que represente algo bom, mas no fim está para destruir. Por isso você precisa conhecer a palavra de Deus para não ser enganado, tá bom? Nunca foi tão importante nós conhecermos a Bíblia como nos dias em que nós estamos vivendo. Conhecer a Bíblia Sagrada para não ser enganado. Então vamos lá, seguindo, estamos já partindo para a parte final. Como Jesus venceu Satanás na terra. Hoje eu acabei falando nesse estudo bastante sobre Satanás, vamos falar no próximo também. Só que eu quero te dizer que este é um inimigo já vencido. Satanás está vencido por Deus, tá bom? E quando Jesus esteve na terra, houve alguns confrontos entre Cristo e Satanás. E talvez o mais emblemático seja este. Abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 4, versículos do 1 ao 13. Mateus capítulo 4, versos do 1 ao 13. Eu vou fazer essa leitura e vá acompanhando comigo. Será que todos encontraram? Mateus capítulo 4, dos versos 1 ao 13. Isso daqui é a tentação de Jesus. Vamos lá? Vou fazer a leitura. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O texto diz a seguir do quê? Logo após o batismo de Jesus, tá bom? Ele foi batizado e depois foi levado para o deserto, onde ele jejuou ali, nós vamos ver, e o inimigo se aproveitou para tentá-lo, para levar as suas tentações. Olha o que diz o versículo 2.
E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Você já imaginou? Você já jejuou alguma vez? Já jejuou? Eu já fiz jejum. É muito bom, mas jejum de um dia ou 12 horas. Jesus jejuou por 40 dias. 40 dias. Ele levou ao extremo, tá bom? O jejum. O seu corpo estava debilitado nesse momento já. E o texto diz então que no verso 3, então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Bom, para até aí. Qual foi a tentação? A primeira tentação? Fome. O inimigo diz assim: se você é o filho de Deus, manda que essas pedras aqui, que estão aqui, se transformem em pão. Ou seja, já estava Marciano 40 dias com fome. O próprio finalzinho do verso 2, Jesus já estava com fome. E ele tinha poder para transformar aquelas pedras em pães. E aí veio o diabo e ele tenta lançar uma dúvida na cabeça de Jesus. Se tu és o filho de Deus. Jesus sabia que ele era o filho de Deus. Ele não tinha dúvida disso. Sabe que eu e você também não podemos ter dúvidas de quem nós somos, viu? Não desanime, não se entristeça, não se deixe abater por detalhes que acontecem durante o dia, por problemas que você enfrenta. Você é um filho de Deus. Lembre-se sempre disso, tá? Nós costumamos, às vezes, por problemas pequenos, já desesperar, pensar que nós não temos valor. Isso não é correto, tá? Nós somos filhos de Deus. Isso é Satanás falando no nosso ouvido, igual ele falou no ouvido de Jesus, 2000 anos atrás. Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Vamos ver como Jesus respondeu? Verso 4. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Olha só que fantástico. Como Jesus respondeu? Observe bem, tá? Jesus respondeu assim: está escrito. Como é que Jesus enfrentou o inimigo ali? Com a palavra. Jesus tinha versos na sua Bíblia de cor, na sua mente, né? Versos da Bíblia de cor. E ele responde: olha, está escrito. Então é sempre com a palavra de Deus que Jesus enfrenta os ataques do inimigo. Qual a melhor forma de nós estarmos protegidos contra o engano de Satanás? Pela palavra de Deus. Quando alguém estiver falando alguma coisa, esteja atento. O que ele está falando está na palavra de Deus? Se está, tudo bem. Se não está, não acredite. Então, Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aqui Jesus falou uma verdade maravilhosa. Não é só o pão que alimenta a nossa vida. Sabia disso? Sabia ou não? Não é só de coisa material que a gente vive, nem só de pão viverá o homem. Preste muita atenção. Tem muita gente por aí que é rica, tem muitas propriedades, não falta nada, mas tem um vazio interior muito grande. Por quê? Porque Jesus acabou de dizer, não é só de pão que vive o homem, é da palavra que sai da boca de Deus, tá bom? Então, aprenda essa lição aqui de Jesus. Vamos continuar. Verso 5. O diabo não ficou satisfeito e continuou tentando Jesus. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Olha, levou Jesus para Jerusalém, colocou ele no lugar bem alto do templo, lá na parte alta, e disse assim, verso 6. Ele disse: Se és filho de Deus, olha só, atira-te abaixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Incrível. Agora Satanás continua com aquela mesma insistência. Olha, você está aí com fome, fraco. Se tu és o filho de Deus, de novo, a mesma frase. Atira-te daqui para baixo, porque está escrito que os teus anjos dará ordem a teu respeito, para eles te protegerem. E Jesus novamente responde com o que está escrito na Bíblia. Também está escrito, né?
Não tentarás o Senhor teu Deus. Olha, Jesus está vencendo o inimigo pela palavra, tá? Pela palavra. Agora vamos lá para o versículo 8. Levou-o ainda, o diabo, a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. A última cartada, a última tentativa do inimigo foi levar Jesus para um monte muito alto, que dava para ver assim, muito distante, e disse: Olha, tudo isso, o diabo disse para Jesus: Eu vou te dar, eu te darei. Eu reino aqui nessa terra, mas eu vou te dar tudo aqui. Você não precisa passar por isso que você está passando, não precisa enfrentar a cruz, nada disso. Mas basta você se prostrar e me adorar. Olha só que audacioso que o inimigo foi, pedindo para o Filho de Deus se ajoelhar diante dele e o adorar. Você acha que Jesus se curvou? Dá uma olhadinha lá para o versículo 10. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviam. Como é que Jesus resistiu e venceu essa terceira e última tentação? Dizendo novamente: Está escrito, tá? Ele falou com autoridade: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Somente ao Senhor adorarás, somente ao Senhor. E eu jamais vou me curvar diante de você. Bem, agora nós estamos terminando o nosso estudo e esta é a lição que Jesus deixa para nós. Existe um inimigo aqui na terra, mas nós não precisamos temer. Bom, precisamos estar do lado de Jesus. Ele venceu o inimigo e precisamos aprender a vencer como ele venceu, pela palavra, para não sermos enganados. É pela Bíblia Sagrada, esse livrinho que nós estamos estudando, tão importante, que é uma carta de Deus para nos libertar, para nos proteger, tá bom? Olha só, qual será então o final de Satanás? Esse anjo que se rebelou e tem causado tanto mal, qual será o final dele? Vamos ver Mateus 25? Mateus 25, já estamos aí em Mateus, né? Mateus capítulo 25, versículo 41. Eu gostaria que alguém que não leu ainda, que pudesse ler o último versinho da noite. Mateus 25, versículo 41. Mateus capítulo 25, versículo 41. Qual será o voluntário para a última leitura da noite? Ô, Everton, muito bem, gostei. Mateus capítulo 25, versículo 41. Pode Pode falar? ler. Pode. Tá. Então dirás também aos que estivessem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Olha que interessante. Muito obrigado, Everton. Esse verso diz que haverá um dia em que vai ser aceso um fogo, né? E onde será destruído o mal. E o texto diz que esse lago de fogo aí, esse fogo eterno, ele é preparado para quem? Não é para os seres humanos, é para o diabo e os seus anjos. Satanás será destruído um dia. E esse dia está chegando. Em breve Jesus voltará, como nós estudamos nos estudos anteriores, e ele vai colocar fim ao mal. Hoje é dia de nós aceitarmos o Senhor Jesus como nosso Salvador, escolhermos ficar do lado dele. A Bíblia diz que Deus é amor e ele quer nos salvar, tá bom? Então, tome a sua decisão,
Você gostaria de ficar? Vou fazer esse apelo para você, tá bom? Nós estudamos algo sério. Você quer declarar que quer ficar do lado de Deus na história da humanidade? Que você aceita Jesus como seu Salvador? Se sim, levanta sua mãozinha assim. Sim, sim. Amém. Que Deus abençoe você. Irmã Jô, a senhora queria dizer algo? Oh, exatamente sobre essa tentação de Jesus. Nós lemos também em Lucas 4:6, que Satanás foi tão ousado, que ele, quando disse que daria tudo aquilo para Jesus, ele disse: é porque a mim me foi entregue e eu dou a quem eu quiser. Está escrito lá em Lucas 4:6. Hoje ele vive nessa terra como se ele fosse o dono, O né? Mas dono. ele não é. Exato. É temporário o seu domínio. Bom, E, Jesus venceu o inimigo no céu, venceu aqui na terra e em breve voltará para nos resgatar. Que Deus Amém. abençoe você, tá bom? Muito Luizão, boa noite. Alguém me chamou? O Amaral? Oi, Amaral. só pegando um adendo em relação ao que você estava falando que está escrito, antigamente tinha um povo chamado os bereanos, eles anotavam tudo que escutavam e iam buscar na Bíblia se realmente aquilo que era verdade. Então, nós precisamos ter esse povo bereano, anotar tudo e conferir na Bíblia se realmente o que nós estamos escutando confere com ela. Exatamente. Verdade. A Bíblia tem que ser o nosso guia, né? O nosso professor. Muito bem. Gostei, Amaral. Vamos fazer a oração? Vamos orar então? Feche os seus olhos e lembre-se, nós vamos continuar na segunda-feira e você vai entender exatamente a solução de Deus para esse problema do mal, tá bom? Então vai ser na segunda, não, perdão, na terça-feira. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus, nosso Pai amado, acabamos de estudar, Senhor, que o Senhor nos ama e que o Senhor virá nos buscar. Por favor, bom Pai, abençoe cada pessoa que está assistindo esse estudo. O Senhor viu, meu Senhor, que foi feito um apelo aqui e que nós aceitamos o Senhor como nosso Salvador. Por favor, mantenha isso firme no nosso coração. Essa decisão para te servir, te obedecer. Afaste, Senhor, o inimigo da nossa vida. Que todos possam ser abençoados pelo Senhor. Todos que estão assistindo aqui ao vivo e também aqueles que irão assistir a gravação. É o que pedimos, bom Pai, em nome de Jesus. Amém.